Tá, é uma disputa onde dois galos vão cada um numa ponta da lança, se desafiam, durante uns 30 minutos fica um embatendo contra o outro, sapateado forte aqui, sapateado lá, e pirueta aqui, pirueta lá, variante aqui. E não é mata-mata? Olá, caros indivíduos, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Brizola, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Mestre Chula. E hoje eu tô aqui nesse espaço maravilhoso, na Orla do Guaíba, esse cartão postal da nossa capital gaúcha, na cidade de Porto Alegre, gravando um vídeo para vocês. Tem algum motivo especial por eu estar gravando aqui? Especialmente com o vídeo, não, mas hoje nós estaremos junto com o Guri de Uruguaiana gravando um podcast, o Matecast, para o Trio Passito, que é também o nosso grupo de sapateado. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a chula ser ou não mata-mata. Vocês vão de concordar comigo, e eu não tenho dúvida disso, de que seria muito, mas muito interessante se a chula fosse mata-mata. Mas é ou não é? Já foi? Já teve algum evento que foi mata-mata? Meus amigos, na sua essência, a grande maioria dos concursos que são oficiais dentro do movimento tradicionalista gaúcho, seja no Rio Grande do Sul, seja em qualquer outro estado do país, não tem essa função, essa característica principal de ser mata-mata. Mas se não é mata-mata, como é que funciona? Apesar do desafio existir, apesar da gurizada bater um contra o outro, isso é apenas representativo. No momento da pontuação, você está submetido a uma pontuação geral, onde todas as notas são colocadas, as maiores ficam classificadas mais acima e as menores mais abaixo, no estilo tradicional de pontos corridos. Se a gente fosse fazer uma analogia com o futebol, Copa do ponto, prova Veneza, Copa do ponto. Cada concurso é como se fosse um brasileirão, pontos corridos. E como é que funciona essa estrutura? Há pontos ganhos, há pontos perdidos. A diferença entre pontos ganhos e pontos perdidos é o que efetivamente dá o resultado geral da tua nota. Aquelas notas que estiverem pontuando acima, a mais, elas estarão posicionadas mais acima, e abaixo, mais abaixo. Isso significa que é muito possível que, se dois competidores disputarem um contra o outro, há a possibilidade sim de que um seja o primeiro colocado do concurso e o outro competidor seja o segundo colocado. Não é porque um dançou melhor do que o outro em uma oportunidade de embate que um chulhador estará classificado e o outro estará desclassificado. E por isso que a gente chama de pontos corridos. Essa é uma estrutura muito legal porque consegue valorizar, independente da sorte ou não do camarada, todos os chulhadores na sua melhor performance. E nesse sentido, ajuda com que a gente realmente tire os melhores sapateadores. Há algum rodeio ou já existiu algum concurso que não era na história dos pontos corridos? Já. Eu já ouvi registros, relatos, inclusive, de chulhadores antigos da minha cidade, de Ijuí. Tio Renato, ele contava que, antigamente, eu não sei se eram todos, mas que haviam sim concursos onde você disputava com o teu oponente e aquele que se saísse melhor no concurso passava para a próxima fase e o outro era desclassificado. E assim ia indo até que sobrasse apenas um chulhador, que seria o grande campeão. Nesse sentido, a gente pode fazer uma analogia muito mais semelhante com a Copa do Brasil, se a gente for falar de futebol. Joga um álcool, um sal grosso. Ali, o Vampeta tinha que fazer o seu pequeno espetáculo. Porque a Copa do Brasil é justamente esse embate. Pode ser que um time excelente, que tenha plenas condições de estar entre os primeiros, lá no início do campeonato acabe dançando com um chulhador extremamente forte e acabe caindo ali na primeira fase. E nesse sentido, eu achei muito legal, porque na época eu tinha, se eu não me engano, aí em torno de uns 12, 13 anos, eu nunca tinha ouvido falar dessa circunstância. E isso me abriu a mente, porque realmente é algo que depende também muito da sorte do momento. E a chula por si só já é muito momento. Quando a gente fala em chula, a gente está falando de algo que a gente precisa estar não só preparado fisicamente, com passos extremamente bons, mas mentalmente faz toda a diferença também. E por isso que quando a gente está falando da competição da chula, todo detalhe é fundamental. E nessa pegada, senhores, quando a gente coloca a chula dentro do mata-mata, a gente vê
a grande possibilidade, probabilidade da gente não ter necessariamente os melhores ponteando, os melhores chulhadores lá na frente, porque eventualmente tu pode ter o azar da circunstância de acabar dançando com um camarada que é muito bom lá no início e tu acabar não te classificando para o restante. Nesse sentido, não que seja uma opinião pessoal, nunca tive a oportunidade de participar de um concurso efetivamente onde o mata-mata era visto, até porque a quantidade de concursos nesse estilo aqui no estado do Rio Grande do Sul é nulo. Eu já tive a oportunidade durante o tempo que eu danço de ver um único concurso que aconteceu no CTG Os Praianos, na capital catarinense, em Florianópolis, na verdade em São José, que é uma cidade do lado de Florianópolis, onde um concurso nesse autêntico estilo foi lançado, foi algo realmente diferente, teve uma repercussão maravilhosa, muito bacana, mas numa circunstância geral a gente nota que há algumas condições de contorno que acabam não favorecendo todos os chulhadores. E aí, o que a gente tem realmente hoje, a estrutura da maioria dos concursos, e principalmente os campeonatos estaduais, nacionais e por aí vai, são concursos de pontos corridos, onde realmente os melhores, aqueles que somam mais pontuação, acabam classificando em primeiro lugar. Antes de continuar, eu quero te pedir para que tu te inscreva no canal, ative o sininho, dá o like nesse vídeo e comenta algum assunto que tu quer ver dentro dessa página, para que a gente possa evoluir constantemente. E aí tu para e me pergunta, tá, beleza, mas e se toca daqui a pouco, por um acaso, porventura, de dois chulhadores empatarem? Quando acontece essa situação, a dúvida é tirada dentro do regulamento. Todo concurso deve ter um regulamento e dentro do regulamento deve ser previsto a posição do desempate. Caso haja um empate em pontuação, o que não é incomum, acontece, às vezes tem chulhadores de níveis extremamente semelhantes e acaba acontecendo um empate. A grande maioria dos concursos leva em consideração que o chulhador que tiver a maior nota de pontos ganhos é o chulhador que mais arriscou e naturalmente é o chulhador que acaba tendo o privilégio de estar na frente. Em contrapartida, aquele que errou menos, arriscou menos também, então a probabilidade, a tendência é que o concurso considere que o chulhador fique atrás. E isso está muito relacionado a regulamento. Também há outros critérios, se daqui a pouco tu empata em pontos ganhos, em pontos perdidos, aí tem outros critérios e aí varia de concurso para concurso. Já vi concurso que quem teve mais toque de lança acaba perdendo a posição e assim por diante, são diversas as situações. Já aconteceu em algum concurso que eu competi e vi? Já. O Rodeio Internacional de Vacaria do ano de 2016, se eu não me engano, foi um dos concursos onde ocorreu um empate entre dois chulhadores, Luiz Felipe Curtarelli e o José Guilherme Guimarães, onde eles estiveram empatados em notas de pontuação geral, e o Luiz Felipe Curtarelli, por ter tido uma pontuação de pontos ganhos mais elevada do que o José Guilherme, acabou ficando em primeiro lugar, o José Guilherme em segundo. Isso entra, claro, em outros debates. Se tu quiser aprender um pouquinho mais sobre planilha, eu vou deixar um cardzinho aqui para que tu possa clicar e também ir lá num vídeo sobre planilha, sobre avaliação, e eu vou deixar também um videozinho daqui a pouco, se tu tiver alguma dúvida de como funciona um concurso que fala do raio-x de um concurso, tu pode acessar esse cardzinho também. E aí tu vem e me pergunta assim, tá, como é que funciona? Se é muito momento, tem chulhadores assim que despontam na grande maioria dos concursos, isso acaba gerando um resultado positivo sempre para o mesmo chulhador? Assim, essa possibilidade, existem muitos chulhadores que, com muito treino, muita dedicação, muito ensaio, conseguem manter um elevado nível de chula, um elevado nível de dança. Não é comum isso acontecer, até porque cada vez que um chulhador acaba ganhando um concurso importante, tendencialmente espera-se, não só por parte da comissão avaliadora, mas por parte de todos os espectadores, que o chulhador desenvolva algo a mais e assim haja uma crescente. É isso que se espera na chula, que a gente sempre esteja em constante crescimento. Então é muito difícil a gente ver chulhadores que é uma bela apresentação e no ano seguinte não se desenvolvem mais do que aquilo, acabar não conseguindo pontuar, porque há esse fator que não é objetivo, que não é dito assim, ó, cara, pô, tu não melhorou. Não, realmente é muito subjetivo. A gente, no nosso subconsciente, a gente enxerga que o chulhador acabou não evoluindo e isso reflete num resultado, às vezes, não a contento. Apesar de o camarada ter ganho no ano passado com uma excelente chula, esse ano, com a mesma chula, a mesma situação apresentada, o chulhador vem a não ganhar. Isso representa muito
a questão da evolução e o quanto evoluir é importante mais, mostrar que tu está evoluindo. Além disso, a maioria desses chulhadores de alto nível, eles acabam mantendo um alto nível porque eles têm um período constante de ensaios, um programa, um cronograma muito bem concreto de ensaios de como funciona toda a situação para evitar quaisquer imprevistos durante a apresentação. E isso ajuda sim com que o chulhador, o sapateador, tenha uma condição estável dentro dos melhores. Mas isso não é sempre que acontece. Por quê? Eventualmente pode acontecer de um chulhador acordar com uma dor de cabeça e, apesar de ser o grande favorito, no momento da apresentação não desenvolver a melhor chula possível. Ou acordar com uma dor de barriga, uma indisposição, um pé torcido, um músculo atrofiado, sei lá, e no momento da apresentação ele não conseguir mostrar tudo isso. Isso é muito comum e não quer dizer que esse chulhador que acaba tendo essa infelicidade é o pior ou nunca mais vai voltar. Não, são condições do momento. E quando a gente fala que chula é muito momento, é porque mínimos detalhes fazem sim a diferença. Meu amigo, esse foi o vídeo de hoje, espero que tu tenha gostado. A gente promete vir trazer muito conteúdo de qualidade no decorrer de todo esse período em que a gente estiver trabalhando com o Mestre Chula. Se tu ainda não deu o like nesse vídeo, já clica aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho e também não deixe de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, se nesse momento tiver TikTok, se não editor forte, por favor. E eu espero te ver no próximo vídeo. Um abraço do tamanho do Rio Grande e até mais.